Bem, podemos começar então. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer a presença de todos vocês, dos alunos da Clínica de Mediação da Direito GV. Eu vi que tem outros alunos aqui também da Direito GV. E dos alunos da São Francisco, da Universidade de São Paulo, né, do NEMESC, do Núcleo de Estudos de Meios de Solução de Conflitos. Essa abertura, normalmente, quem faz comigo é o professor Carlos Alberto Salles, que coordena o Núcleo de Estudos de Meios de Solução de Conflitos da USP, mas hoje, infelizmente, não pôde vir. Queria agradecer aos comentadores também que estiveram com a gente. Essa segunda edição da simulação de mediação GV-USP. A ideia é que isso exista outros semestres também, que a gente consiga criar esse espaço, quem sabe até de uma futura espaço contínuo de simulação, de mediação, de competição de mediação. Eu costumo falar que não é uma competição, porque, de fato, a gente não vai ter aqui uma equipe ganhadora e a outra perdedora. É um aprendizado, então, a ideia é que a gente siga os moldes do que foi feito no semestre passado, que vocês vão ter 1h30 para fazer a simulação da sessão, e depois os comentadores, a gente tem mais meia hora, e aí cada comentador tem um espaço de 10 minutos, 15 minutos, para fazer seus comentários em relação à sessão. A ideia nessa simulação é aproximar o mais perto do real, então a gente não faz interrupções, né? Deixa vocês fluírem do jeito que vocês, enfim, definirem aqui consensualmente na mesa de mediação. E, ao final, então, se abre para os comentários também das pessoas que vieram, dos participantes, enfim, observadores da sessão. Também seus comentários vão ser muito bem-vindos. Então, para não tomar mais tempo, mais uma vez, obrigada a todos pela presença. Depois eu apresento os comentadores no momento dos nossos comentários. E só pediria para falar, então, perto do microfone, para que possa ser gravado a sessão. Eu deixei nas mesas de vocês também uma autorização para divulgação desse vídeo. Qual que é a ideia? Divulgar na biblioteca. A gente deixar aqui na biblioteca, deixar com os participantes, os coaches que vão, enfim, preparar as próximas equipes dos próximos semestres e ter um registro também dessa simulação. Basta vocês preencherem o nome e assinarem abaixo. Algumas pessoas receberam 2, porque é a do semestre passado e a desse semestre. Então, só para assinar os 2 também. E depois eu pediria que vocês entregassem para a Fabíola, que está sentada ali. Queria agradecer também a Fabíola, que é a estagiária da clínica, e teve uma participação bem importante aí também na preparação do caso. É um caso real, muitos de vocês, enfim, conhecem, é um caso recente, muito embora as informações que a gente tenha colocado nas informações confidenciais sejam fictícias. Tá? Muito obrigada, então. Bom dia a todos. Vamos começar essa sessão de mediação. Meu nome é Paulo, você é um dos comediadores aqui nessa sessão. Esse aqui é o Luiz, também comediador. Gostaria primeiro que vocês se apresentassem, por favor. Como gostaria de ser chamada? Carmen. Fabrício, advogado da Carmen. Meu nome é Alberto, eu sou representante do consórcio da seguradora. Eu sou a Lorena, advogada do Alberto. Tá certo. Muito obrigado. Gostaria de saber, vocês já participaram de algum outro procedimento de mediação? Não. Nunca participei, mas tive colegas que já participaram e tiveram um excelente resultado. E eu quero, com isso, poder atingir um bom resultado também nessa mediação. Vocês? Já participaram? Nós já participamos. Aliás, uma pequena correção, meu nome é Miguel Falek. E eu já participei, sim, de uma mediação. E nisso, eu acredito que seja, dada a natureza do caso, a melhor forma, né, de resolver essa questão delicada, né. Também já participei, não com o Miguel, mas com outros participantes. E nós também acreditamos que, nesse caso, em outros casos parecidos, também seja a melhor forma de solução, tanto para nós
como para as outras partes também. Tá certo. Só para deixar claro, o procedimento de mediação é um meio alternativo de resolução de conflito, onde as partes é que chegam a uma solução. Os mediadores estão aqui simplesmente para facilitar esse diálogo e fazer com que uma parte consiga entender a outra e chegar na melhor solução possível, ainda que tenha um acordo ou não, na melhor solução possível que vocês consigam encontrar. Certo? Bom, dando continuidade ao que o Paulo já falou, eu vou tentar explicar um pouco para vocês como é o procedimento de mediação. Como vocês já participaram, vocês já devem ter bastante experiência, saber como é que é, mas como é a primeira vez deles, eu vou tomar um pouco de tempo para explicar como vai ser. Acho que primeiro a coisa mais importante a ser dita antes da gente começar a entender o problema de vocês é que a mediação é um procedimento sigiloso. Então, o que for dito nessa mesa hoje, durante essa reunião, não sairá daqui. Então, antes, tenham em mente que vocês podem dizer o que vocês acham que vocês têm que dizer e que isso sempre ajuda na solução, sempre ajuda que a gente chegue na melhor solução possível. Com relação a como vai ser dada essa mediação hoje, inicialmente a gente vai querer escutar de vocês o problema. A gente decide quem vai falar primeiro, qual das partes. Tudo muito consensual, assim. Tudo que a gente for fazer, a gente vai sempre perguntar para vocês se vocês estão confortáveis, se vocês querem mudar, porque, como o Paulo já disse, a mediação ela foi feita para vocês. A gente está aqui para auxiliar, tentar fazer com que isso flua da melhor maneira possível, mas quem vai tocar realmente a mediação são vocês. Após esse momento inicial que a gente vai ouvir o problema, a gente vai tentar juntos construir uma agenda da mediação. Então, a gente vai ouvir qual que é o principal. Acho que desse primeiro ponto a gente percebe qual que é a principal questão a ser debatida. A gente pensa se a gente começa por ela, se a gente começa com alguma questão acessória. E, enfim, tudo consensualmente, a gente montando essa agenda, a gente fica com uma base de como vai ser dado o procedimento como um todo. Importante mencionar também que ao longo da mediação há a possibilidade do que a gente chama de caucus, que a mediação, como vocês podem ver, a gente fica aqui todos, mas há a possibilidade também de um momento específico que nós, mediadores, a gente tenha um tempo específico com cada um de vocês para ouvir alguma preocupação, alguma questão que vocês acham que seja mais sensível e que precise ser passada primeiro para a gente. E a gente não necessariamente passará essa questão para outra pessoa, a gente só repassa aquilo que vocês realmente acham que tem que ser repassado. Mas, enfim, essa questão do cálculo também não é obrigatória, só estou deixando claro que há essa possibilidade, caso a gente veja que, caso vocês sintam a necessidade, a gente pode ir por esse caminho. Enfim, gente, acho que é mais ou menos por aí. A gente vai levando bem tranquilo, cada um respeita a hora do outro falar e a gente vai fazendo intervenções à medida do que a gente acha que é necessário. Então, a gente agora gostaria de ouvir, dar início, de fato, à mediação, ouvindo o que vocês têm a dizer. A Carmen, através do seu advogado, ela que resolveu iniciar a mediação, mas isso não necessariamente significa que ela precisa falar primeiro. Aqui é total consenso de vocês. Alguém tem preferência de falar primeiro? Vocês gostariam que eles falassem primeiro? Senhor árbitro, eu preferiria que a senhora Carmen iniciasse a exposição do que aconteceu, né, até mesmo porque ela está mais próxima, ela tem maior ciência de todos os fatos envolvidos. Ok, perfeito. Boa tarde a todos. Meu nome é Carmen, como eu já falei. Junto com o meu advogado, eu procurei essa mediação porque eu sou mãe de uma das vítimas do acidente que ocorreu na linha amarela e que abriu uma cratera em uma das ruas de Pinheiros. Acho que não é necessário expor aqui muitos dados do fato, porque todos estão cientes
principalmente pelos meios midiáticos. Eu queria falar que eu não sei o que é consórcio, também não sei por que aquele buraco abriu, e a única coisa que eu sei é que eu não acho natural uma mãe enterrar um filho. E o Marcos me ajudava muito, ele era filho único, eu não tenho mais ninguém, meu marido está morto, ele era a única pessoa que eu tinha no mundo. E, enfim, acho que não tem muito a ser dito sobre nada, tirando isso. Ele foi uma perda enorme para mim. Eu não acho que ninguém aqui vai conseguir me trazer ele de volta. Então, para mim, eu tenho algumas dificuldades financeiras, infelizmente, que eu gostaria de não ter e com as quais ele me ajudava. Mas isso, enfim, não é o principal. O principal era meu filho e é isso. Por favor, São Miguel. Então, inicialmente eu queria expressar meus sentimentos pela sua perda, né? Eu imagino mesmo como deve ser difícil, e não imagino à toa. Assim, eu lhe conto até uma experiência pessoal pela qual eu passei, né, da morte de meu filho, em um acidente, não de forma trágica como aconteceu com o filho da senhora, né, foi algo mais... Mas, de certa forma, assim, eu queria só expressar isso, que eu entendo essa situação. Apesar de estar representando aqui a seguradora, o consórcio, eu entendo essa situação e, nisso, a nossa intervenção aqui, o nosso contato com o problema, de certa forma, assim, pode ficar tranquila que não vai ser algo muito ligado ao interesse da seguradora. Assim, eu me disponho a observar os seus interesses e tudo. Eu estou ciente, né, dessa situação pela qual a senhora passa, né. Só isso e nada a acrescentar. Também queria expressar, né, meus sentimentos com relação... Realmente foi uma tragédia e que nunca se podia prever que isso ia acontecer, mas respondendo à sua dúvida quanto o que é consórcio e explicar um pouco mais a situação, a obra em questão se trata de uma parceria público-privada que foi assinada entre o Estado de São Paulo e uma concessionária, que é um ente privado. No caso em questão, a concessionária ela estava mais ligada com questão a adquirir trens e sistemas, e a obra mesmo foi executada pelo metrô, que seria pelo Estado de São Paulo. E isso ocorreu, até onde a gente sabe, a cratera que se abriu foi devido foi relacionado mesmo à obra em questão. Então, só para explicar mais ou menos por que nós estamos aqui, porque a concessionária contratou o seguro para cobrir as indenizações e qualquer tipo de risco que ocorresse. E nós estamos aqui representando o mesmo consórcio, que seria a parte privada dessa parceria público-privada. Dona Carmen, não ficou muito claro aqui para a gente o que a senhora gostaria, por que a senhora está aqui, o que a senhora gostaria que a empresa concessionária fizesse pela senhora? Eu vou deixar depois o meu advogado esclarecer melhor, mas, basicamente, o meu filho me ajudava muito com as despesas e eu sou aposentada, infelizmente eu não tenho mais uma fonte de renda e o meu marido é falecido, portanto, a única fonte de renda que eu tinha na minha casa era essa ajuda que o meu filho me dava todos os meses. Eu queria enfatizar aqui o sofrimento e toda a dor que a senhora Carmen vem tendo durante todo esse acidente. E ela é uma senhora que
dependia muito do seu filho. O seu filho contribuía com R$ 1.500 todos os meses nas despesas com a casa, e isso faz muita falta para ela hoje. A senhora Carmen, ela pleiteia, ela gostaria de receber como indenização por danos morais um valor de R$ 327 mil, equivalente a 600 salários mínimos, e um valor de R$ 560 mil por danos materiais, referente a 2/3 do salário que o seu filho recebia até que completasse os seus 73 anos. Além disso, a senhora Carmen, ela teve despesas com o funeral do seu próprio filho, e gostaríamos que ela fosse indenizada também, no valor de R$ 4 mil. A questão dos honorários advocatícios também, nós gostaríamos de pleitear, no caso, caso essa mediação não venha a ter um êxito, eu gostaria de lembrar que os custos pela via judicial são ainda maiores e poderia ser ainda mais prejudicial para a situação de vocês. Bom, por enquanto é isso. Não, pode ir. Então, inicialmente eu queria referir que esses valores e tudo a gente pode negociar. Representando a seguradora e o consórcio, eu vim justamente para analisar isso daqui e também, sabe, para negociar um valor justo que, de certa forma, possa apresentar um conforto material, dado o desconforto, né, emocional pelo qual a senhora passa, né. Não supre a falta de seu filho, mas, de certa forma, retribui em função do dano causado, né. E eu preferiria que a gente discutisse isso posteriormente, os valores, né. Mas, quanto a ir ao judiciário, eu não acho que isso, por enquanto, seja, assim, eu não acho que isso seja o ideal para a situação, né. Também concordo que a mediação seja meio eficiente para resolver isso aqui, né. Até em função desse desgaste emocional pelo qual a senhora passa, físico também, pelo menos eu tive noites sem sono. Isso daí envolve muita repercussão, né, tanto na saúde emocional quanto na física. E eu acho que uma disputa judicial não é algo bom, né, tendo em vista isso. Por este meio aqui, nós podemos decidir em conjunto a forma com que seria melhor a indenização por todos esses danos que a gente causou. E, né, aí nesse sentido, também nós devemos pensar no tempo que isso levaria no judiciário, sabe? E as sucessivas vezes pelas quais a senhora teria que passar, né, para resolver isso daí até que conseguisse obter o valor. Eu acho que isso daí a gente tem que evitar a qualquer custo, né? Eu digo isso em função do que eu passei, né? Meu filho foi atropelado e eu tentei buscar isso no judiciário e não deu certo, né? Aí hoje eu busco, eu era até advogado, assim, eu sou advogado, mas eu busco pela mediação o caminho de resolver esses conflitos, né, tendo em vista essa minha experiência, né. Também complementando o que o Miguel disse, tanto para nós não é interessante a via judicial, mas eu acho que para vocês é menos ainda, porque a demora com que o judiciário julga as causas de indenização causa um desgaste muito grande.
para nós, e eu acredito que para a Carmen também, porque ela que vai sofrer muito mais com essa demora. E também nós achamos que a mediação, por nos proporcionar menores custos com o judiciário, também vai nos permitir que indenizemos melhor as vítimas e que tratemos possamos tratar de uma forma mais individual, caso a caso, e possamos também dar mais, conferir mais conforto e mais praticidade para resolver essa questão. Bom, eu acho que, dadas as considerações iniciais de vocês, acho que já seria interessante a gente fechar alguns poucos pontos que a gente pode fechar. Pelo que eu entendi, ambas as partes realmente veem na mediação a melhor possibilidade de resolver esse conflito. Então, é muito bom a gente já chegar nesse consenso, que a gente está aqui na melhor via possível para buscar a solução dos problemas de vocês. Então, a gente vai, a partir de agora, tentar fazer realmente valer essa que é a escolha de vocês, que é a escolha pela mediação e que provavelmente vai render os melhores frutos. Eu não sei até que ponto vocês teriam mais alguma consideração a fazer, ou se a gente já poderia, a partir desse momento, tentar montar uma agenda, partindo do pressuposto já que ambos aceitaram de muito bom grado a mediação, a gente começar a focar realmente de como será dada essa mediação para a gente conseguir obter os resultados que ambos esperam. Vocês concordam? Tá. Alguém gostaria de propor uma agenda? Alguma questão sensível gostaria de ser discutida primeiro? Eu preferiria que ela se manifestasse o interesse dela, qual que assim, a agenda que ela preferiria. Tá, a gente também pode construir junto a agenda, propor uma agenda, depende do que vocês preferem. Senhora Carmen, a senhora tá bem? Pode falar? Eu vou deixar para o meu advogado. Bom, eu sugeriria que nós começássemos uma agenda discutindo pelos temas. Então, primeiro, eu acho que os danos materiais poderiam ser já discutidos. Num segundo momento, os danos morais. E, num terceiro momento, as despesas com funeral. Acho que essa é a minha sugestão e, caso vocês queiram contribuir com alguma outra pauta, eu gostaria de ouvi-los. A gente não tem muito o que acrescentar aqui, são vocês que formam a mediação. Ambas as partes estão confortáveis com o que a gente está chegando até o momento? Eu concordo com a proposta quanto à discussão, à ordem da discussão, só que eu gostaria de acrescentar ainda que o consórcio, em face do acontecimento, realizou diversas mediações com as vítimas, né, foram ao todo 331 atingidos pelo evento, né, e em face do dano emocional que causou a todos os envolvidos, nós temos oferecido, além da indenização por danos morais, materiais, cobrindo as despesas, né, de funeral, a despesa também envolvida com imóvel, né, nós temos oferecido uma assistência psicológica a todos os envolvidos, e essa assistência psicológica tem sido feita de dois modos, né? Individual e coletivo, né? A escolha da parte interessada, né? E eu gostaria também de saber se a senhora Carmen gostaria de participar,
disso, né, tem sido de bom proveito assim, para todos os que estão sendo assistidos. Eu não me sinto capaz de decidir isso agora e eu gostaria de pedir para que ficasse aberta a porta. Eu não me sinto capaz nem de recusar, nem de aceitar. Talvez deixar essa porta aberta e me deixar com contato que eu posso fazer depois, porque agora acho que não é o momento de eu decidir isso. Não me sinto bem para isso. Embora vocês tenham tido contato com outras vítimas, eu gostaria de salientar que esse é um caso muito peculiar. Ele se diferencia muito dos outros, porque a dona Carmen, além de ter um contato muito próximo do filho, ela dependia financeiramente dele. Então, eu peço para que vocês considerem essa questão, essa particularidade, e que ela não seja considerada como mais uma entre todas as outras vítimas. Ok. Mas é exatamente por isso que escolhemos a mediação, para que possamos lidar caso a caso e lidar com as peculiaridades de cada caso, de cada situação. Eu acho interessante também nós falarmos que o que vem acontecendo, as mediações que nós estamos realizando, as vítimas elas vêm recebendo com uma rapidez muito grande. Nós estamos dispostos, inclusive, a pagar o que for acordado aqui em até 60 dias, o que eu acho que seria uma vantagem muito grande e um desgaste poupado vai ser muito grande. Eu acho que é interessante pensar a respeito disso também. Eu gostaria de que o senhor repetisse, por favor, a proposta quanto aos danos materiais, para a gente. Bom. O valor total dos danos materiais seria de R$560 mil, sem contar os R$4 mil com as despesas de funeral. Esse valor ele é referente a 1/3 do salário que ele receberia durante toda a expectativa de vida dele, que seria de 73 anos, e o salário dele era de R$7 mil por mês. Ok. Primeiro, eu gostaria de saber, sim, o valor do salário dele era de R$7 mil por mês. Seria inconveniente, eu gostaria de saber qual que é a idade dele na data do falecimento. 53 anos. 53 anos. Só gostaria de salientar aqui que esses valores foram considerados tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, perdão, e são valores, são parâmetros já consolidados e creio que são justos e possíveis de serem considerados. Em outros casos semelhantes a este, não querendo uniformizar um tratamento, a gente está considerando as peculiaridades de cada caso, conforme a Lorena mesmo disse, né? Nós, tendo em vista justamente isso, a dificuldade financeira também pela qual muitos dos familiares dos entes passam, né? Nós temos dado 2 opções de pagamento, né? Esse pagamento em 60 dias seria um pagamento total, né? Seria um pagamento de forma única, um valor único, e tendo em vista justamente esse parâmetro estabelecido pelos tribunais brasileiros, né? Que seria de 1/3 do salário da pessoa vítima, até que completasse 73 anos. Né? Só que, tendo em vista
os gastos menores que representam a mediação, tendo em vista também a diminuição do risco envolvido pela mediação, já que a gente vai oferecer um valor à vista, único, seguro, certo? Um terço, de certa forma, não representa para nós aquilo que corresponde à justiça, assim, que corresponde ao valor correto para nós, colocarmos aqui. Aí, nesse sentido, a gente estabeleceu até uma certa base de 10% do salário, né, e multiplicado pelo número de meses correspondentes ao que a vítima teria de vida durante esse período, sabe, dos 53 aos 73 anos. Seria um cálculo envolvendo esses 20 anos, multiplicado por 13 meses, né, contando com que seria um 13º, e esses 10%. Né? O que o senhor acha disso? Eu só queria saber se vocês anotaram aí que, pelas minhas contas, prejudicadas no momento, por conta de toda a emoção que eu estou passando, 10% dá R$700. E eu vivia com R$1.500 de ajuda. Então, só queria saber se isso foi anotado e pensado, porque, infelizmente, eu não tenho a menor capacidade de diminuir gastos, por exemplo, com os meus remédios, que são remédios fora do plano de saúde, fora do SUS. Plano de saúde eu já não tenho mais porque eu não consigo pagar, e o SUS não paga a maior parte dos remédios. Então, são coisas que, se um remédio custa R$400, vocês estão me pedindo para viver mensalmente com 300, que é menos de um salário mínimo. A minha cliente também gostaria de receber todo o pagamento de forma parcelada. Ela não prefere que seja feito à vista, são motivos dela. E outra coisa é a defasagem seria muito grande. Ela teria uma qualidade de vida, a sua qualidade de vida diminuída à metade, no caso de R$700. Além do que, esse já é um posicionamento, como você disse, dos nossos tribunais, de 1/3 do salário. Nós cremos que, embora esse procedimento esteja sendo feito por uma mediação, ele está sendo vantajoso para vocês que estão evitando custos com o judiciário, porque, a princípio, essa causa seria dada de barato para a gente no judiciário. Então, que vocês considerassem esse mínimo que é dado, ok? Nós entendemos mesmo que no judiciário talvez vocês conseguissem um valor maior, enfim, mas nós temos que ressaltar que nós temos um orçamento limitado, porque no contrato de seguro que nós firmamos existia um valor da pólice, que corresponde aos riscos esperados. Mas, no entanto, a tragédia ultrapassou tanto os riscos que nós prevíamos, que nós ainda temos como o Miguel falou, ainda tem mais de 300 vítimas a ser ressarcidas. E esse valor que nós estamos oferecendo é o que nós realmente podemos pagar, o que nós temos capacidade de pagar e o que a dona Carmen vai receber de forma segura e certa. Eu não havia completado meu raciocínio na outra vez, perdoe-me, mas a outra possibilidade seria, além daquela apresentada de pagar o valor total de uma vez, seria justamente esse parcelado com um montante maior, já que isso inclui outros riscos, embora nós tenhamos feito um fundo justamente de assistência às vítimas, né? E esse percentual seria de 20% do salário, né? E corrigido, né? Corrigido, tudo. E tendo em vista esse número, somado à indenização por dano moral,
a indenização quanto ao imóvel perdido, as despesas de funeral, todas essas despesas, eu acredito que seria um valor considerável e que poderia, talvez, suprir as necessidades sem prejuízo de adiantarmos valores, de negociarmos um adiantamento caso dele a senhora Carmen necessite. Esses valores são impraticáveis. A senhora Carmen, ela depende de R$ 1.500 por mês para sobreviver. Ela não tem despesas exorbitantes com coisas de luxo ou qualquer outra coisa que seja do feitio dela. Ela gostaria apenas de pagar as suas despesas fixas. São despesas relacionadas à saúde dela e tudo isso é necessário para que não se agrave a situação ainda dela. Então, o mínimo que ela deve receber por mês são esses R$ 1.500. Isso seria interessante também ser pago durante 20 anos. Seria interessante para ela receber parceladamente nesse período. Além do que, o fato de ser algo parcelado, o custo que vocês terão será bem menor, porque com certeza esse valor seria irrisório perante o caixa do consórcio, seria algo que bem provável de se concretizar. Eu não quero roubar aqui o que é dos outros. E eu sei que mais pessoas morreram e que mais pessoas foram afetadas. Mas eu acho... Por isso, eu não estou pedindo para vocês nada à vista. Porque eu realmente não preciso disso. Não preciso desse dinheiro por danos, sei lá, materiais à vista, porque eu não preciso disso para viver agora. Então, eu preciso pagar minhas coisas e era isso que ele contribuía e, sinceramente, se vocês puderem contribuir com isso por mês para mim, para que eu tenha a mesma contribuição que ele tinha antes, como você disse, com valores corrigidos, enfim, meu filho era funcionário público e eu acho que, da mesma forma que eu não estou pedindo muito para vocês, acho que vocês podem ouvir. É difícil pedir para um consórcio ouvir com carinho, mas, enfim. Eu queria, se vocês me permitissem, fazer um esforço aqui de tentar sintetizar um pouco o que as duas partes falaram. A gente está com muito número na mesa, muita porcentagem, então tentar meio que trazer isso mais para uma esfera mais plausível, assim, mais palpável. Quero tentar entender direito os dois tipos de pagamento que você propôs, também para explicar para ela de uma maneira mais quebrada, assim. Você propôs a pagar 10% do salário dele hoje, o que seria R$7.000, então seria R$700 vezes 13 meses por 20 anos. Esse seria a condição do pagamento que seria efetuado de uma vez só em 60 dias. Certo. Pelo que eu entendi da Carmen, ela não gostaria disso, porque daria muito menos, por mais que ela recebesse um montante alto agora de uma vez, não é o interesse dela, tanto que esse montante ela não conseguiria multiplicar depois, e partindo do pressuposto que ela vai retirar desse montante R$1.500 por mês, ele vai acabar muito mais cedo do que ela ainda tem de vida, e, enfim, não seria o suficiente para ela. Até agora está correto. A outra possibilidade seria o pagamento em parcelas, sendo que nessa possibilidade aumentaria o valor. Então, seria 20% do salário corrigido a cada vez que fosse paga uma parcela. Então, não sei quantas parcelas vocês estariam pensando. Obviamente, a gente está falando de 20 anos, não seriam 20 vezes 12 parcelas. Vocês não fariam um pagamento mensal como se fosse um salário, como se fosse o pagamento que ele faria para ela. Seria, não sei quantas parcelas, mais ou menos. Sim, seriam parcelas mensais. Seriam parcelas mensais mesmo, durante 20 anos, como se fosse o salário dele. Ah, tá. Tinha ficado claro isso para vocês? Tá, então beleza.
eu queria trazer a atenção que o Fabrício ele disse que os valores eram impraticáveis. Queria trazer a atenção que 20% de R$7.000 são R$1.400, que fica bem próximo do valor que a dona Carmen precisa e almeja, pelo menos nesse momento, para que ela consiga suprir todas as suas necessidades. Então, eu queria só trazer a atenção que, na verdade, talvez não seja tão impraticável assim os valores e que a gente não esteja tão longe assim do valor ideal. O 20% que eles estão oferecendo é R$1.400, que são apenas R$100 de diferença do que a dona Carmen precisa, e parece, sim, obviamente, trazer um juízo de valor aqui, porque, como eu já frisei várias vezes, vocês que têm que saber qual é a melhor solução para vocês. O pagamento mensal parece mais acertado com o que a dona Carmen quer, já que ela não quer tudo de uma vez. Então, talvez a janela de negociação seja menor do que parecia que ela fosse. Eu só queria fazer esse esforço para vocês